Essa palavra que me impactou, que mudou meu entendimento, que me deu força interior, que me libertou de todo entendimento equivocado, distorcido. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês e desejo, fundo do meu coração, que o Senhor faça na mente de cada uma de vocês o que Ele fez na minha. Hoje eu sou livre, não tenho nenhum impedimento na minha mente, nenhuma acusação, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, porque o Senhor tratou e eu me dispus a ser tratada. Amém? Então é assim que a gente tem que estar aqui, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, com a visão de águia, enxergando o que o Senhor está falando pela sua própria palavra. Amém? É a palavra de Deus, não é entendimento da Lídia. Amém? É o que está escrito. Tudo está escrito. Amém? Vamos começar pela pregação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, até os 30 anos, ele ficava no anonimato. Ninguém o conhecia, né? Mas havia um homem que já pregava o arrependimento dos pecados, que estava preparando o caminho para ele. E esse homem era João Batista, né? Mas Jesus soube que João tinha sido preso. E ali começou a peregrinação do Senhor Jesus para mostrar para que ele veio. Amém? Então, vamos ler juntas, tá? Marcos 1, 14 e 15. Para a gente poder memorizar, a gente tem que ler junto. Pelo menos nessa parte, a gente lendo junto, a gente vai memorizando o que está escrito. Amém? E eu vou completando aquilo que Deus colocar no meu coração, tá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas, né? E reino significa governo, reinado, ação de reinar. Então nós podemos dizer que Jesus veio trazer boas notícias que estão agora acessíveis à mente e coração humano de acessar a Deus, porque antes havia um pecado que atrapalhava e separava o homem de Deus. Mas quando Jesus vem, ele vem e ele traz o reino com ele. E ele começa a mostrar como é o reino dele. Amém? Então, são boas notícias do governo de Deus, que agora está acessível a toda a humanidade. Ele não veio só para aqueles que ele escolheu, mas ele veio para todo mundo. Para que ninguém diga: eu não conhecia, eu não sabia. E todo mundo vai conhecer, todo mundo vai saber. E ele orou, não só para aqueles antes, quando ele esteve aqui, mas para todos que ainda o conheceriam. Amém? Próximo. O que é o Evangelho do Reino? O reino é governo. Então, todo reino significa o quê? Existe um governante que é soberano sobre todas as coisas. E Jesus é esse governante. Ele é o rei do reino. Amém? Ele veio trazer o reino e ele é o rei. É o rei aqui na terra. Amém? Ele veio, mas ele virá. Espera. Então, Jesus manifestava o reino de Deus através de curas e libertações. Como é que é isso? Será que Jesus veio só demonstrar que ele podia curar? Que ele tinha poder? Não. Ele estava explicando ali como é que era o reino dele.
Imagina, no reino de Jesus, no reino de Deus, é assim. É aí ele usa os milagres e as parábolas para explicar o que é o reino. Gente, busca a palavra e começa a ler as parábolas, como elas estivessem explicando como é o reino. Muitas vezes a gente estuda parábolas como se fosse uma coisa assim que aconteceu na história. Não é. É Jesus explicando como funciona o reino. Amém? Vamos olhar de forma diferente. Então, os milagres, o que eram os milagres? Os milagres eram exatamente mostrando que no reino de Deus não há doença, não existe cativo de liberdade, todos são livres, sarados, curados, amém? Então, começa a imaginar esse reino, amém? Aí em Lucas, ele disse assim: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Jesus veio para anunciar a vida do reino de quem? Deus. Alto? Deus. Muito bem, então Deus virá. Vocês já ouviram isso? Vocês já viram isso na palavra? Que Deus virá? Amém. Pode passar. Sim, e que Jesus foi enviado à terra para começar a mostrar o reino de Deus para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas tivessem vida eterna. Porque no reino de Deus a vida é eterna. Amém? Não existe corrupção, não existe mortalidade. Amém? É imortalidade e incorruptibilidade. Amém? Então, daí nós vamos para o testemunho de que Jesus é o rei. Está escrito, olha lá. Ao ser levado para ser julgado por Pilatos, Jesus foi indagado. Vamos ler? João 18:37. Vamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aleluia! Todo aquele que é na verdade, ouve a minha voz. Amém. Olha que lindo. Jesus é o rei do reino. Amém? Ele disse para Pilatos: tu dizes que eu sou rei. E eu afirmo: eu sou rei. Eu sou rei. Para isso eu venho. Se ele veio trazer o reino de Deus, ele é o rei do reino de Deus. Amém? O que é um reino? No reino existe rei e os súditos, né? Existe território também, mas a gente vai ver isso mais à frente. Jesus veio e deixou claro que seu reino não seguia os moldes do reino humano. Por que ele falava assim? Ele curava, ser curado. E aí ele dizia: vá, não conte para ninguém. Por que ele falava isso? Ele falava isso porque ele não queria ser confundido como um rei qualquer. Não como um rei do mundo, porque ele é rei eterno. Ele não pode ser confundido com o reino humano. Amém? Então, Jesus é o rei do reino. E aí, ele disse também para Pilatos: mas agora, naquele momento, naquele tempo, ele não era daqui. Quando a gente diz agora, quando ele diz mas agora, mas ele está fazendo o quê? Mas existe uma outra situação que eu estou trazendo para vocês, que eu estou vindo revelar para vocês, porque ele veio revelar. O evangelho é revelação. Ele veio revelar que ele viria, que agora é tempo presente. O que ele está querendo dizer?
isso, que agora no presente, meu reino não é daqui, mas no futuro eu serei um rei. Aleluia! Glória a Deus. João 3:3. Nesse versículo, nesse capítulo de João 3, a gente diz em 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em que, gente? Crê no Deus que ele estava trazendo, revelando, crê no reino que ele estava trazendo. Então, é o testemunho da verdade dele. Ele veio revelar que o reino vinha e que ele era o rei do reino. Amém? Em verdade te digo, vamos ler? Se alguém está muito fraco, vocês estão cansados. Tem que ser 1, 2, 3. Fala assim, 1, 2, 3, todo mundo começar a ler junto. Fala 1, 2, 3. Olha só, neófita, para os técnicos entendidos, é iniciante, amém? Então eu estou começando hoje pela primeira vez. Okay? Então eu peço a paciência, a compreensão das irmãs. Espero que um dia vocês também possam fazer dar esse testemunho, né, de pregação. É maravilhoso, sabe por quê? Eu recebo direto dele. Ele tem se revelado tremendamente, isso é bom demais. Então, vamos lá. João 3:3. 1, 2, 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo. Se alguém não nasceu, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a morrer na terra e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que legal. Ele colocou duas condições para ver e entrar no reino. Para ver, ele tinha que fazer o quê? Quem sabe? Nascer de novo. Amém? E depois ele coloca entrar no reino. Qual era a condição? Nascer da água do Espírito. Então olha bem isso. O que acontece hoje que a gente não consegue ver o reino? A gente hoje não consegue ver o reino. A gente ouve as pregações, mas não consegue discernir o reino de Deus. Eu estou falando de um reino literal, gente. Um rei, um governo, os súditos e o território. É real. Entenderam? Ele não fala que a Nova Jerusalém vem? É real, não é mentirinha, não é imaginário, é real. Amém? Então ele está dizendo: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, primeiro, para enxergar o reino, para ter o reino revelado, tem que nascer de novo, tem que declarar Jesus, tem que se render ao Senhor. Amém? Tem que crer nele e tem que andar no caminho dele. Ele é o rei. Imagina você no reino de Jesus, você reverenciando e se rendendo ao Senhor. Não é maravilhoso, gente? É assim que a gente já tem que começar a andar, como se estivesse no reino de Deus. E hoje a gente olha para fora e a gente vê que muitas pessoas não veem o reino. E é isso aí, quem já conhece o reino fica até triste. Poxa, ela não conhece o reino. Sabe por quê, gente? O reino é esperança. Eu sou policial civil aposentada. Eu trabalhei na polícia
onde era pura corrupção, não só de cima, nas autoridades políticas, como embaixo. A polícia fazia o duplo relacionamento. Se ela era do bem, ela trabalhava para o justo, para a justiça. Se ela era do mal, ela trabalhava para a corrupção. Quando eu fui da polícia, eu fiquei, meu Deus, eu entrei na polícia achando que ia fazer justiça, que ia poder cuidar das pessoas, que ia poder servir as pessoas. O que é isso? Aí eu chego aqui, é pura corrupção, policiais envolvidos na criminalidade. Absurdo isso! E aí, Deus me manda para a política, e eu fui me candidatei, porque Ele me mandou. Não dá para explicar aqui, senão é 1h30 de revelação. Aí, Deus me mandou, vai para lá. Eu fui. Quando cheguei na candidatura, eu vi a extrema corrupção política, influência política em todas as áreas, corrupção plena. E aí eu falei, meu Deus, não tem mais jeito, acabou, né? Esse reino daqui está ferrado, maneira de falar do mundo, né? Não tem mais jeito, eu não posso fazer nada para ajudar os policiais, porque a minha intenção era ajudar os policiais. Aí eu fiquei uma semana com o coração pulsando, de dor no coração, sem saber o que, como. Falei, meu Deus, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E aí o Senhor me leva para o Espírito Santo e me converte lá. E aí Ele, depois de um tempo, no início eu ainda não enxergava o reino também. Eu era de Cristo, mas eu não enxergava o reino. Até que quando eu voltei para o Rio e comecei a frequentar, a conhecer outras pessoas de Cristo, e conheci até o marido da Fernanda, o pastor Pedro, o pastor Ido, o meu irmão Wagner, e aí eles começaram a falar do reino, do reino, do reino. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu falei, glória a Deus, não tem corrupção no reino de Deus, é verdadeiro. Quem está no poder manda legitimamente, com justiça, com amor e com verdade, não engana ninguém, é a esperança do reino que vem. Oh Deus, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, glórias a Ti, Senhor. E aí Deus me revela, louvo a Ti, Senhor, porque Tu revelaste o reino não para os cultos e sábios, nem para os doutos, mas para os simples, né? E os pobres. Você lembra que eu dei meu testemunho aqui, que eu falei que me rejeitaram porque eu era pobre? Aí ontem Deus falou para mim, nem para os pobres, minha filha. Glória! Eu sou do reino! Amém? Eu sou do reino, eu sou do reino. Eu acho que não é pobre financeiramente, né? Está falando de pobres, aqueles que são simples, humildes de coração. Amém? Mas o pobre, hoje, o que ele passa hoje? Ele passa uma exploração política, né? Uma opressão política. Então, o que acontece? Com o reino de Deus, todas as coisas serão restauradas. Tudo será restaurado, o governo dele será de restauração. Amém? Nascer, vamos voltar aqui. Nascer de novo quer dizer nascer do alto. É ser de Deus, é receber a Deus como seu Senhor. Nascer de Deus, ser feito nova criatura. Todo mundo sabe aqui, todo mundo é nova criatura aqui. Amém? Vamos lá? O mundo jaz no maligno. Eu falava assim, Jesus, que malignidade é essa? E onde que está? Eu só vejo verde, céu azul, sol brilhando, não vejo nada. Tudo lindo. Caramba, que maligno é esse? Onde que ele está? Mas maligno está nos ares. E ele não influencia nas circunstâncias. Influencia na tua mente, no teu entendimento sobre todas as coisas. Amém?
Então, nascemos em trevas e em Cristo mudamos de cidadania. Vamos ler Colossenses 1, 12 e 13. 1, 2, 3. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, o que quer dizer isso? Império, a diferença entre império e reino é a seguinte: o império, o monarca do império, ele toma o território, ele toma o governo, ele toma a autoridade. No reino, não. O rei vive de comum acordo com a sua comunidade. Entendeu? Ele reina com justiça, com amor. Amém? Então essa é a diferença do reino. E ele nos libertou do império das trevas. Há efetivamente aí uma mudança de dono. Na época existiam escravos. E escravo dizia que a palavra Senhor mesmo. Hoje a gente fala de Senhor toda hora. Senhor, no tempo de Jesus e dos apóstolos, era Kyrios, palavra grega, significava ser dono de escravo, ter o direito de vida e de morte sobre ele. Não era pronome de tratamento. Então imagina, quando Adão e Eva pecam, eles perdem a autoridade de governo para Satanás. Satanás astutamente toma o governo para si. E aí ele passa a ser o dono de toda a humanidade que não é rendida a Deus. Amém? Ele tem poder de vida e de morte. Quantas pessoas você conhece que já morreram em situação deprimente, em situação de aflição, de angústia, que foram assassinadas, que se suicidaram, né? Que só vivem momentos de aflições intensas, terríveis, porque eles estão sob o governo de Satanás. Lógico que não são todos, porque tem aflições que Deus permite para que a gente, como um galho que produz flor e fruto, quanto mais produz, mais ele poda para que produza mais ainda. Então a gente tem que ter a mente discernindo para os dois lados, não pode só um lado. E aí, olha só o que Satanás, está escrito, gente, olha o que Satanás falou quando ele levou Jesus para a tentação no deserto por 40 dias. Ele não, quem levou foram os anjos. Ele estava junto, né? Mas foram os anjos que permitiram e levaram Jesus. E aí ele diz para Satanás: lança-te daqui e manda teus anjos te pegarem, né? Te salvarem. E aí ele diz assim, em Lucas 4, 6. Vamos ler? 1, 2, 3. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a sua glória para mim me foi entregue. Olha como é real. Foi entregue a ele. Ele é o governo sobre a terra. Ainda é, gente. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não voltou. Porque quando ele voltar, Satanás será destronado. Amém? Não permanecerá mais. Então, aí está. No início Deus deu a Adão e Eva, quando decretou, deu autoridade, né, para Adão e Eva, e decretou que sujeitassem os filhos de Adão e Eva ao Deus Todo-Poderoso, que foi que criou, né, o homem. Amém? Foi Deus que criou o homem primeiro, do pó da terra, e a mulher depois da costela de Adão. Então, nesse sistema aí,
ele decretou, no governo de Deus, ele decretou que os filhos fossem sujeitados a Deus. Porém, por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden e Satanás tomou deles a posse do governo sobre a terra. Estão entendendo bem a questão da autoridade do governo? Por exemplo, sou policial, ele que está na ostensividade, que está na rua, ele tem autoridade? Fala alto. Por que ele tem autoridade? Hã? Por quê? Quem é a autoridade maior? O governo do Estado dá autoridade para o policial militar, para o policial civil, para usar de autoridade sobre cada indivíduo que esteja infringindo a lei. É igualzinho, gente. É repetido, é copiado, igualzinho. Amém? Entendeu o reino? Assim como é no reino de Deus, é no reino do maligno. Quem está submetido ao maligno é reinado por ele. A palavra diz: seja seu dizer, sim, sim, não, não. O que excederá isso provém de quem? Do maligno. Amém? O domínio de Satanás tornou cativo toda a humanidade. E a criação também ficou cativa da corrupção. E o que seria essa corrupção? Ao invés de eu agir com justiça diante das pessoas, eu vou receber uma grana do autor, vou guardar no meu bolso individual para mim e vou revitimizar a vítima. Esse é o sistema de Satanás. Ele pega para ele o poder e ele revitimiza a vítima. E por isso, até que foi dito aqui, não sei se foi pela Adriana ou pela Sandra, não basta só, nós coitamos. Para Satanás não existe adulto, criança, jovem, não. É um espírito. O que Satanás quer? Quer levar cativo. Ele quer prender a tua mente. Ele quer guardar a tua mente para ele. Por isso ele envia os seus demônios, os anjos caídos, para te vigiar, para estar caminhando junto contigo. São os espíritos familiares, para vigiarem você e pegar você em todo detalhe, em cada mínimo detalhe, para te subjugar, porque ele é o governo. E Deus deu autoridade a ele, mas Deus não tira o que ele dá, mas ele vai tomar quando Jesus vier e substituir o Adão que pecou primeiro, o primeiro Adão. Aí Jesus vem como segundo Adão, substitui o pecado pela santidade, restaura a terra da corrupção, e aí nós vamos ver restabelecido o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Resgate da autoridade e poder do governo pedido. Olha que lindo. Isaías já anunciava. No Antigo Testamento já anunciaram todas as coisas que iam acontecer, porque na palavra de Deus diz: já anuncia as coisas do tempo do fim, no início, desde o início. Jesus já tinha sido anunciado e proclamado. Então, Isaías 61:1, vamos ler? 1, 2, 3. E o Espírito do Senhor alto. Ele me enviou para consolar os corações quebrantados, para proclamar os cativos que serão soltos e os prisioneiros libertos. Olha que lindo, gente. Já estava anunciado. Olha, o rei vem. E quando ele vier, todos os cativos serão libertos. Não é só o ímpio, não, gente. Não pensa isso não, que Satanás não desistiu de você, não.
lista, você é o primeiro da lista. Não pensa que é moleza, não, é só para o ímpio. Não, principalmente para nós. Você, e a palavra diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Amém? Ele está te vigiando. Ele anda ao derredor, bramando como leão, para nos tragar. E aí, em Lucas 10:19, confirma a autoridade. Eis, vamos lá? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Aleluia, recebe. Essa é a autoridade que está sobre os filhos de Deus. Amém. Vocês são o governo que vai reinar com Cristo. Nós. O reino de Deus é um alvo a ser buscado. Lucas 12, 31, 32. Vamos lá, 1, 2, 3. Antes de tudo, o seu reino. estas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, pois nosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Aleluia! Quem pode glorificar e louvar o Senhor? Glória a Deus! Então, somos herdeiros. Está escrito lá, ó. Se o Pai é o dono do mundo, o Filho é quem? Jesus. Jesus é o único ou tem mais algum? É o único. Então ele é o herdeiro do reino. E ele quem é mais? Ele é o príncipe, herdeiro do reino. Ele virá e nós estaremos junto com ele. Vamos lá? As duas faces do Evangelho. Isso é para consolidar, confirmar no coração de vocês que não é uma coisa que acontecia esporadicamente, espaçadamente, não. Os apóstolos de Jesus, todos eles pregavam o reino e sobre o nome de Jesus. Por quê? Porque não tem como separar o reino de Jesus, gente. Jesus é o rei do reino. Foi ele que trouxe o reino. Ele que vai vir. Como que ele trouxe o reino? Porque ele colocou no coração, na mente de cada uma de nós, os princípios e valores do reino. De forma que agora você sabe como funciona o reino. E cabe a cada uma de vocês aqui buscar como funciona. Aonde que eu tenho que procurar para ver como funciona? Aonde? Na palavra que parte. Principalmente. No Segundo Testamento. Mas ele deixou lá escrito nas parábolas, gente. Ele explicou como funciona o reino. Vai lá, quer saber como vai funcionar o reino? Vai lá, pesquisa e você vai conhecer. Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Amém? Duas coisas: o reino e Jesus. Paulo, em sua própria residência, fazia uma exposição do evangelho do reino desde de manhã à tarde. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Em testemunho ao reino de Deus e persuadia-os, convencia-os a respeito de Jesus, porque os judeus não reconheciam Jesus como Messias que ele enviado. Por isso que eles falavam no nome de Jesus para mostrar que ele era, porque os judeus esperavam um rei, só que eles esperavam um rei do mundo, com os princípios e valores desse mundo, mas não era. Por isso que ele não gostava que comparasse ele, o reino dele, com o reino desse mundo,
porque os valores são totalmente contraditórios. Jesus manda amar os nossos inimigos. E eles amavam o inimigo? Não. Até hoje é difícil a gente amar o inimigo, né? Às vezes é um princípio do reino. Amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. E por último, para a gente terminar, vamos lá. Por 2 anos, olha só, 2 anos, não é 2 dias, por 2 anos. Significa que para entender o reino, não é assim. Não está lá de Deus. Pede e todas as coisas vos serão dadas. Pede ao Senhor para que Ele revele a você o reino dele e Ele vos revelará. Assim como a parábola da sementeira. Uns colherão 30, outros 60 e outros 100. A semente está sendo semeada. Amém? Vocês são a terra. Cada mente aqui é a terra. E Ele semeou. E vamos ver quem vai colher. Amém? Paulo pregava o evangelho do reino com toda intrepidez, sem entendimento algum, e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo era inimigo de Jesus e se rendeu ao Senhor. Amém? E olha, depois ele prega com toda intrepidez, sem medo de ser acusado, julgado, apontado. Ele foi, quando ele conheceu Jesus, ele falou: não, agora deixa comigo que eu vou. Estou indo lá, vai. Vamos ver. O protótipo do reino de Deus e suas dimensões. Aqui é só para vocês terem uma noção de como funciona o reino, né? O reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Deus visitava o casal Adão e Eva e andava com eles quando não havia pecado. Os animais eram dóceis, a natureza era exuberante e frondosa, a terra produzia frutos a 100 por 1. A abundância de comida, nada lhes faltará. Amém? A palavra diz isso. E Gênesis 1:28, vamos lá? Vamos ler? 1, 2, 3. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus deu o governo para Adão e Eva. E aí ele dá a ordem abençoando e fala: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. Enchei a terra de quê? De areia? Não. De filhos. Ele se agrada de um indivíduo que compartilha e divide o seu amor com o próximo, com a sua família, com seus parentes, com seus amigos. E mandou o quê? Sujeitai-a. Sujeitai a terra e os filhos a Deus. O Criador ia criar a humanidade para que cada um cuidasse da sua vida. E olha lá, tem que seguir aquele ditado, né? Eu por mim, Deus por todos. Cada um se vira sozinho. Ele quer que todo mundo, esteja junto sob o domínio dele, sujeição dele, se renda a ele. Ele gosta de ser adorado, louvado. Amém? E aí ele disse que ele nos deu poder, domínio é poder, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Mas os filhos ele mandou sujeitar a Deus. Amém? Então qual é o protótipo do reino de Deus? É esse. O rei é o próprio Deus. O governo são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui? Quem é? Glória a Deus. O povo, toda a humanidade que está fora do... Não tem problema. Pode ser. Pode ser. Está fora da igreja. Porque a igreja, ela será governo com Deus. Mas quem está fora da igreja é a humanidade, é o povo. E o território é a própria terra. Amém?
O reino de Deus é uma monarquia teocrática. Muita gente fala assim, aprende na faculdade a democracia, mas a democracia não é do reino de Deus. No reino de Deus ninguém manda mais do que Deus. Deus é Deus, soberano sobre todas as coisas, poderoso para mudar, para sarar, para curar, para libertar, para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Não tem Satanás, não tem demônio, não tem ninguém. Deus é soberano. Amém? Protótipo do reino é visto todo tipo de governo. E aí nós vamos ver que nas relações do Estado, no comércio, na família, até nos ossos malignos também copia. As ossos malignos copiam também essa estrutura aí, ó. Rei, governo, povo e território. Vamos lá? Aí fiz um mapinha aí. Esse é um mapinha que dá bem a estrutura, ó. Os tipos, por exemplo. O rei no Estado é o presidente. No governo são os ministros. No povo é o próprio povo. E no território é o Brasil inteiro. Aí tem a família. O pai é o rei. A mãe é o governo. Olha bem, aí a gente entende bem qual a responsabilidade da mãe de governar sua casa, de administrar sua casa. Muitas mães abandonam o lar na mão de pessoas que, olha, Deus falando aqui, hein? Cuidado com a sua família, não larga seus filhos na mão de pessoas estranhas e deixe para elas educarem seus filhos. Deus quer sujeição a Ele. Não pode colocar uma pessoa que tem um princípio de idolatria para administrar e governar a sua casa. Cuidado. Comércio, o rei é o proprietário, o governo é o gerente, o povo são os clientes e o território é a loja. No tráfico, a mesma coisa, só para ter uma noção que eu botei aí. O dono da boca é o rei, o governo é o gerente da boca e o povo são os clientes que vão lá no morro, na comunidade, ou onde ele vender a droga. E o território é aquela localidade onde ele é o dono. Aquele governo que está ali, os ministros, a mãe, o gerente, ele está auxiliando sempre o rei, né? É como se fosse o braço direito. E nós vamos ser isso no reino de Deus. Nós vamos ser o braço direito para, no caso, governar junto com Jesus como auxiliadores do reino, né? Assim como Eva seria a auxiliadora de Adão no governo, Deus vai restaurar esse governo perdido por Adão e Eva em Cristo e a igreja. Cristo é o rei dos reis, mas nós vamos estar do ladinho dele reinando com ele. Glória a Deus. E aí, para terminar o último versículo, no reino de Deus seremos co-herdeiros com Cristo e reinaremos com Ele sobre a terra, que a Juliette falou. Apocalipse 5, 9, 10. 1, 2, 3. Todo mundo junto, bem alto. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. A terra não é no céu, é na terra. Amém? Glória a Deus, abençoe a vida de vocês, que vocês possam produzir e colher essa semente a 100 por 1. Amém?